livro de 2 Samuel, capítulo 7, farei a leitura dos versículos 28 e 29. Agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido a Teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do Teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de Ti. Pois Tu, ó Senhor Deus, o disse, e com a Tua bênção será para sempre. Bendita a casa do Teu servo. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esta hora que vamos meditar na Tua palavra, Deus. Que como Davi foi um homem agradecido ao Senhor, Deus, pelas bênçãos de sua vida, possamos também, ó Deus, aprender com Ele nesta noite, ó Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado sobre a questão de Deus na história, e esse ano vamos contar muitas histórias bíblicas, pois temos certeza que a Bíblia é o lugar que temos várias dessas histórias, né, mostrando o propósito de Deus agindo na vida das pessoas. E o texto de hoje, o texto conta parte da história da vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 8, desde o seu início, conta um momento em que Davi, aparentemente já no final da sua vida, ou já uma certa idade, ele estava no seu palácio, na sua casa. 2 Samuel capítulo 7, no início do capítulo, nós lemos o versículo 28 e 29, no início do capítulo, conta que ele estava na sua casa, no seu descanso, e diz que naquela época, até as próprias guerras, batalhas haviam cessado. E ele comentou com o profeta Natã: eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Ele deve, tendo muito tempo, né, pensado na sua casa, mas de forma humilde. Alguém poderia pensar, né, que Davi numa hora dessa poderia estar dizendo: eu tenho um palácio, agora vou construir mais um, né? Tenho uma cama, eu quero uma cama melhor para mim. Infelizmente é assim que às vezes nós pensamos, né? Nunca você vê alguém satisfeito. Parece que a gente sempre quer um pouquinho mais. Mas Davi está aqui pensando que ele vivia num conforto muito grande. E aonde habitava o tabernáculo, que era o símbolo, o sinal da presença de Deus? Numa tenda, numa barraquinha. A partir daí, então, Deus fala com o profeta Natã. Diante da inquietação de Davi, Deus fala com o profeta Natã. E depois pede para que Natã falasse com Davi. Deus vai falar, em resumo, que não era necessário Davi se preocupar, pois ele não iria construir um templo, um lugar bonito para se colocar a arca, mas que isso seria realizado por Salomão, pelos seus descendentes. Mas interessante que, para dizer isso, esse capítulo aqui traz um belíssimo relato da história de Davi. Deus começa dizendo então a respeito de como ele escolheu Davi. Olha aqui o versículo 8, 2 Samuel 7, a partir do versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas,
para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel. Então ele está dizendo: eu te tirei das pastagens, você cuidava de gado, eu te tirei lá daquele lugar, daquela fazendinha, ou fazendona, né? E eu te coloquei como príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Então Deus faz aqui um resumo da vida. Eu acho interessante, né? Como deve ter sido prazeroso para Davi no momento em que Natã vem e começa a falar isso para ele, contar essa história para ele. O que Deus tinha falado? E Deus continua a dizer: eu fui contigo, por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem, descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então, aqui é quase que um resumo do que Deus fala com Davi. Nossa mensagem dessa noite está na reação de Davi a essa comunicação do profeta. O que Davi, diante desta notícia, dessa declaração de Deus, que Ele cuidou, Ele que abençoou, Ele que sustentou a vida de Davi. Qual é a reação de Davi? Então, em primeiro lugar, ele reconhece que sua história é uma graça muito além do merecimento. E aí nós voltamos para os versículos 28 e 29. Davi reconhece que sua história é uma graça muito além do merecimento. Olha o que diz o versículo 28. Agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido a Teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do Teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de Ti, pois Tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a Tua bênção será para sempre bendita a casa do Teu servo. Repare nas palavras: tens prometido a Teu servo. Depois no versículo 29, servido de abençoar. Ele reconhece que a vida dele foi uma resposta das promessas de Deus. Em uma outra linguagem, o versículo 29 começa dizendo o seguinte: por Tua bondade, abençoa a família do Teu servo. Davi reconhece que as coisas boas que aconteceram na vida dele, e não há como não reconhecer isso, né? Se nós lembrarmos um pouquinho da vida de Davi, nós vamos lembrar o texto de 1 Samuel 16, quando Samuel é convocado a sair à procura de um rei, e ele vai até Jessé, pai de Davi. Nós sabemos que quem escolheu Davi foi o próprio Deus. Segundo o texto narra, foi apresentado por Jessé vários dos irmãos de Davi, e chega a um ponto que Samuel disse: não tem mais nenhum, e Jessé diz: tem,
tem lá o oitavo, Davi, né? Que será que Davi, aos olhos humanos, era tão insignificante para ser considerado um homem importante, um rei? Mas foi esse que Deus escolheu. Foi Ele que exaltou a Davi. E nós sabemos disso. Essa bênção de Deus sobre a vida de Davi, da mesma forma, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quando nós olhamos aqui Deus contando a história da vida de Davi, quando nós olhamos para a nossa história, nós sabemos que é Deus que constrói a nossa história. E a nossa reação deve ser essa, de gratidão a Deus. Total gratidão. 2 Samuel 7:18 diz: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxeste a esse ponto? Versículo 18. Quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Davi, realmente parece que ele fica tentando achar uma explicação, né, de tanta bênção. Mas a explicação é a bondade de Deus. Deus é aquele quem construiu e constrói a nossa história e que abençoa a nossa história. E ele está tão alegre que ele agradece no versículo 19, 7:19, por Deus ter revelado não só o que ele já sabia, porque de saber o que já tinha acontecido, às vezes a gente até não dá graças a Deus pelo que já aconteceu, mas a gente sabe. Agora ele ficou muito contente porque Deus revelou o futuro. 7:19. Foi isso ainda pouco aos teus olhos? Ou seja, contar tantas bênçãos sobre a vida dele? Senhor Deus, de maneira que também falastes a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Uma outra linguagem diz no versículo 19: como se isso não bastasse, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Ele está muito feliz, porque Deus é aquele que cuidou da história passada, presente, e também aí está prometendo que será com ele no futuro. Então, irmãos, em primeiro lugar, Deus nos abençoa. E nós devemos, como Davi, reconhecer que a nossa história é uma graça muito além do merecimento. Reconhecer que a graça de Deus é muito além do merecimento. Em segundo lugar, Davi reconhece que sua história depende de Deus, do soberano Deus. Ainda o versículo 28 e 29, agora pois, Senhor, Tu mesmo és Deus. Então ele deixa claro no versículo 28, Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, ou seja, é soberano. No versículo 29 diz: pois Tu, ó Senhor Deus, o disseste, Tu soberano, prometeste, disseste, prometeste. Esse é o Deus que é o Deus da nossa história. Por isso nós podemos dizer como salmista no Salmo 27, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, não temerei, terei confiança. Confiança vem dessa soberania que nós temos, do poder de Deus, porque o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a fortaleza da nossa vida. 2 Samuel 7:22, quão grande és Tu, ó Senhor soberano, não há ninguém como Tu,
nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Não há outro Deus. Grandíssimo és, ó Senhor. A nossa vida tem que ser esse constante reconhecimento do poder de Deus. A glória de Deus que se manifesta, como diz o Salmo, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí lá diz que não se ouve nenhum som. E geralmente a gente acredita que alguma coisa para ser vista, para ser notada, tem que emitir som. Não se ouve nenhum som, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Quem não consegue perceber a presença de Deus, a grandiosidade de Deus, em ver os céus, a terra, e ver que Deus é grandíssimo, não há semelhante ao Senhor. Versículo 23 ainda diz: quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para o seu povo. Deus é soberano em resgatar a nossa vida, em nos fazer, em nos transformar. Por isso, irmãos, nós temos que dar graças, reconhecer que a nossa história depende deste Deus soberano. E quando nós dependemos de Deus, e quando nós reconhecemos que a nossa história depende de Deus, vem à nossa mente o versículo que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos fortalecidos nos nossos caminhos. E é interessante que saber que Deus é soberano não significa que nós não vamos mais orar, não vamos mais pedir a Deus pela nossa vida e pela nossa família. Pode parecer estranho o versículo 28, quando Davi aqui está fazendo uma oração, pedindo para que Deus abençoe a sua família. Mas Deus acabou de dizer para ele que a família dele seria abençoada. E ele faz essa oração. Repare muito bem aqui, versículo 27 é a promessa de Deus: tu, ó Senhor dos exércitos de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Então, o que ele acabou de dizer? Que Deus prometeu que vai edificar sua casa. Aí ele diz: agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Aí diz no versículo 29: se pois agora servido de abençoar a casa do teu servo. Ele está pedindo: se pois agora servido de abençoar a casa do teu servo. Pode parecer estranho isso, mas quando nós cremos que Deus faz as suas promessas, nunca é demais nós confirmarmos essas promessas. Nós cremos nessas promessas, pedindo que Deus as realize na nossa vida. Você sabe que Deus vai te sustentar amanhã? Eu sei, você sabe. Mas como é bom poder ter comunhão com Deus e dizer: ó Deus, me sustente no dia de amanhã, como tu prometestes. Sê pois com o teu servo, sê pois com a família do teu servo. Repare que Davi agora não está orando por si mesmo, ele está orando pelos seus filhos, pela sua família. O Senhor prometeu abençoar os meus filhos, mas seja conforme tu prometestes, Senhor. Em terceiro lugar, Davi, em sua história, ele percebe que essas vitórias são para a glória de Deus. Versículo 25: agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa,
confirma para sempre e faze como falastes. Para quê? Seja para sempre engrandecido o teu nome. Ele não diz, agora confirma a promessa, para que a minha casa seja uma casa de pessoas bonitas, de pessoas ricas, de pessoas prósperas, e que todos conheçam a família do Davi. Ele diz, para que o Senhor seja para sempre engrandecido, seja para sempre engrandecido o seu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Confirma essa promessa, para que o teu nome seja engrandecido. A minha vida, a tua vida, deve ser um testemunho da presença de Deus. E a nossa história, ela nunca deve passar por uma glória pessoal, porque tudo que nós temos vem de Deus, e se vem de Deus, glórias sejam dadas a Ele. Tudo que acontece, o mundo hoje vive numa busca por glória pessoal, uma carência tão grande, que a pessoa toma café e põe uma foto lá no Facebook para as pessoas falarem, olha, ele tomou um café hoje. A pessoa vai sair na esquina, escreve lá, fui, né? O que é isso? O que é isso? É uma carência muito grande de ser notado, de ser visto, de perceber que as pessoas estão se importando conosco. A gente tem que tomar cuidado. Eu não estou dizendo que você tem que rasgar e desligar e quebrar o computador, mas a gente tem que ter sempre uma luta muito grande para que a nossa história, a nossa vitória reverta em glória a Deus. Tem certas coisas que nós fazemos que as pessoas elas conseguem ver o seu valor. Infelizmente, muitas vezes as pessoas conseguem ver que você é especial. Se Deus está no meio ou se Deus não está no meio, não há diferença. Percebe o que eu estou dizendo? Como é bom a gente poder contar a nossa história, e quando as pessoas ouvem essa história, não haja dúvida para quem é a glória dessa história contada. Está entendendo? A minha história deve ser uma história que, quando as pessoas vejam, quando as pessoas elas tomam conhecimento, elas possam glorificar a Deus. É um exemplo de Davi. Quem vê uma história como a história de Davi vai glorificar a Deus. Pobre Golias, né? Vai glorificar o quê? Um menino com uma pedra? Foi Deus que derrubou aquele gigante. Foi Deus que chamou Davi. Foi Deus que construiu aquela vida. Reparem, interessante para a gente concluir. Quando surgiu todo esse capítulo? No momento em que Davi estava no seu palácio, no seu luxo, no seu conforto, mas a sua mente estava em Deus. A preocupação dele era: eu moro numa casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Quando nós, na nossa meditação, nos importamos com a obra de Deus, com a glória de Deus, com a vontade de Deus, Deus se manifesta na nossa vida. E Davi foi abençoado por essa lembrança. E é interessante que Davi nem precisou
realizar a obra. Ele não foi chamado para construir aquela arca, ou para construir aquele templo. Mas ele teve uma confirmação de Deus, de uma vida abençoada. Então, irmãos, que possamos reagir assim aos acontecimentos, à nossa história. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas boas e as coisas ruins. Embora é mais fácil entender as coisas boas cooperando para o nosso bem, nem sempre é fácil entender as coisas ruins cooperando para o nosso bem. Mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Portanto, qual é a minha história? Qual é a sua história? Seja ela qual for, ela precisa ser vista como Davi, reconhecendo que a sua história é uma graça, primeiro, muito além do merecimento, seja ela qual for. Como nós falamos hoje cedo, nós merecíamos a morte, e nós fomos chamados para a salvação. Reconhecer que a história depende de um Deus soberano, e aí fica mais fácil viver, sabendo que tem um Deus por detrás da nossa história, um Deus forte, um Deus soberano. E reconhecendo também, agora, toda a glória deve ser dada a Deus. Em sua história, suas vitórias são para a glória de Deus, porque as suas vitórias vêm de Deus e são para a glória de Deus. Nós vamos orar, nós vamos nos colocar em pé, vamos pedir que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esta hora, ó Deus. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela nossa vida. Nós temos aqui tantas histórias diferentes umas das outras, mas sabemos que se nós estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor cruzou a nossa história com salvação, com o seu chamado irresistível, com o seu amor, ó Deus. O Senhor nos atraiu até a Tua presença, ó Deus. E que realmente possamos aprender cada dia, ó Deus, e reconhecer que o Senhor Deus tem nos abençoado, muito mais do que merecemos. Tudo que nós temos, ó Deus, vem do Senhor, de um Deus poderoso, de um Deus soberano, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por isso, e que o Senhor Deus nos ajude, ó Pai, a não vivermos como alguém que vive sem um seguidor, sem um alvo, mas que o Senhor nos ajude a viver, ó Deus, a cada dia, na Tua presença, Senhor Deus, reconhecendo, ó Deus, que os acontecimentos da nossa vida têm um propósito, ó Deus, e que o Senhor Deus quer que nos entreguemos, que nos dediquemos mais ao Senhor. Pai amado, obrigado pela nossa história, obrigado pela história de cada um aqui, ó Deus, e que o Senhor Deus fortaleça as nossas vidas, e cada vez mais, a nossa vida seja motivo de glória ao Teu nome, Senhor Deus, que as pessoas, ao ver, ó Deus, cada um de nós, ao ver a nossa família, ao ver, ó Deus, a nossa ação, possa glorificar o Teu nome, ó Deus, um Deus que transforma, um Deus que faz de nós pessoas novas, diferentes. É isso que nós te pedimos, ó Deus, que nós glorificamos o Teu nome e pedimos nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.